Bom dia, matriarcado. Esperar a galera chegar. Meu cabelo que mudou um total de 0 coisas, porque eu tentei pintar de azul. Só que na hora de descolorir eu achei que já tinha descido assim alguns tons, né? Parecia que tava mais claro, assim, que tava um castanho claro. Aí quando eu fui ver... Não, aí beleza. Descolori um pouquinho. Joguei o azulão por cima. E ele é azul, ele não é preto azulado, mas ele ficou preto azulado. Ele ficou escuro com alguns reflexos que não dá pra ver aqui, mas que são azuis. Mas muito pouco, muito discreto. Mas faz parte. Faz parte do processo de empoderamento do arcano do diabo. Vou esperar a galera chegar mais um pouquinho pra gente falar sobre isso. E aí, algum acontecimento da semana de vocês marca intensamente? As mensagens desse jogo aqui é marcado pelas mensagens desse jogo? Quero que vocês me contem, assim, o que já aconteceu pra mim. Aconteceu lua pra caralho. A lua não está parando de acontecer. Eu preciso que alguém me ajude, por favor, a estancar o processo lunar, porque tá foda. Já vou explicar do que se trata, porque provavelmente muita gente está sentindo isso também. Outra coisa que aconteceu também, o arcano do Cavaleiro de Espadas, que são os 2 irmãos sobre o mesmo cavalo. Questões relacionadas a irmãos também foram tema do tarô da minha semana. Dos 2 irmãos, inclusive. E aí, se já se identificam com algum arcano da semana? Vamos lá. Eu queria tanto botar uma musiquinha, mas aí eu vou perder a possibilidade de monetização. Não que a monetização esteja super fazendo a diferença nesse momento, mas espero que em breve ela possa fazer. Que mais pessoas se inscrevam no meu canal, que eu possa dar cursos através do meu canal, que é o que eu estou me organizando para fazer. Algumas atividades dos meus projetos já correm em off por lá. E tô lançando um projeto de inverno. Esse projeto de inverno, você pode fazer o inverno inteiro. Você pode fazer um ritual a cada semana, são 3. Você pode fazer todos no mesmo mês, ou um para cada mês do inverno. Você vai acender sua própria fogueira, ou melhor, as suas próprias fogueiras. O pessoal participou no ano passado. Esse pessoal que participou no ano passado vai ganhar um material gratuito, porque a primeira edição rendeu um material. E agora eu convido quem quiser aquecer a sua vida no inverno, que venha participar desse projeto, desse evento digital Fogueiras de Inverno. Serão 3 fogueiras. Mas você tem que entender, o teu dever, além de se inscrever, de pagar, é entender o que você quer fazer. Como é que o manuseio do elemento fogo para as 3 finalidades que eu vou propor podem contribuir com a sua vida. A primeira fogueira é de transmutação. Você vai queimar o que você não quer mais na sua vida. O que não significa que você esteja liberado para fazer pedidos negativos. Não pode. Você vai colocar ali o que você não quer mais, o que você quer transmutar, aquilo que você quer que vá embora, ou que vire uma outra coisa. Você vai colocar seus problemas de saúde ali. O poder do fogo é muito sinistro. O poder do fogo é muito impactante. E aí, no ano passado, eu fiz esse projeto e começou a dar merda.
Eu alcancei as finalidades, eu avancei no projeto, eu não consegui entregar a última atividade que era extra, que era uma fogueira de celebração, né? As pessoas não tinham mais nada a fazer comigo, elas iam apenas comemorar com outras pessoas, através do elemento fogo, manuseando o elemento fogo. E aí, em seguida, vieram os incêndios florestais que tomaram o país. Eu fiquei fodida da cabeça. Eu não consegui produzir outras coisas, lançar outras coisas, eu tive dificuldade de tocar minha agenda. Eu fiquei muito adoecida psicologicamente. Não sei, cara, talvez por eu já estar conectada ao elemento fogo de alguma maneira, mas incêndios florestais me bagunçam a cabeça. E eu acho que isso é uma questão ancestral. Eu acho que isso aí tem a ver muito fortemente com as minhas raízes dos povos originários. De lá pra cá, eu fiquei tão intrigada com isso que eu não parei de estudar o elemento fogo. Todo mês eu faço coisas, eu pesquiso, eu faço experimentações com fogo. Todos os meus outros projetos, Santa Sara, workshop, tudo envolve o poder do fogo de alguma forma. Eu sou também uma filha do fogo, né? Eu sou iniciada por um orixá de água, que é Iemanjá, mas o meu segundo orixá é um orixá do fogo. E assim, é muito sério. A gente não pode pedir de maneira alguma nada de ruim para o elemento fogo, senão você se fode. Então, assim, quem quiser participar desse projeto, onde você vai fazer rituais de fogo para manifestar intenções, tá? É tudo assim, é manifestação de intenções, é magia. Eu não vou ensinar oráculo, eu vou ensinar magia real. Se você quiser estudar a simbologia do fogo com a gente, você está convidada, convidado. É aberto a homens e mulheres. Então, fiquem à vontade. Eu vou deixar todas as instruções depois nos stories. Vou fazer publicação a respeito. Eu só não soltei ainda porque provavelmente, né, o que eu quero fazer é que a gente consiga lançar o meu primeiro projeto na Hotmart. Porque aí fica lá, né, a Hotmart administra os pagamentos, não tem todo esse retrabalho assim para mim, para a Lana, mas eu tô vendo ainda a viabilidade de já esse projeto das fogueiras ir para a Hotmart. O que eu quero que a Hotmart seja? Uma biblioteca de bruxa. Vocês vão chegar lá, eu quero estudar esse tema aqui, então você vai lá e compra o material que eu tenho sobre aquilo. Então, uma fogueira, o projeto das fogueiras e outros projetos que eu tenho para ensinar o manuseio do elemento fogo. A mesma coisa com os outros elementos. Conforme eu vou preenchendo, conforme eu for preenchendo essa biblioteca, você vai percorrendo um caminho de aprendizado. Essa é a minha intenção em relação ao Hotmart. Porque a matriarcaria é isso. Ela é para ser uma escola de oráculos, mitologias, simbologias, magias, onde você estude e veja como aquilo funciona para você, como é que aquilo conversa especialmente com a sua vida. O projeto de Santa Sara eu não sei se vai para lá ainda. Tá rolando uma festa de Oxóssi aqui na Mãe Wanda. Provável que seja uma obrigação de para Oxóssi mesmo, porque tá rolando desde muito cedo. Só escuto tocar o Alujá para Oxóssi, o Aguerê para Oxóssi, o Alujá, ó. Só escuto tocar o Aguerê desde bem cedo, assim. E também escutei feriadão, porque Corpus Christi, né? A maior parte dos terreiros do Brasil comemora, celebra Oxóssi. Deixa eu só ver se eu acho as outras coisas aqui. Onde foi que eu coloquei?
Peraí, gente. Volta aqui. Então vão rolar essas atividades das fogueiras. A agenda também, ainda tenho vagas para junho, né? Mas a agenda de julho já está reganhada. Então, se você preferir julho, você já pode vir marcar. Essa semana, eu passei me dedicando em especial a fechar outros projetos e a colocar o formato final desse projeto das fogueiras, né, em dia, em ordem. Mas isso, para mim, foi o meu rei de paus. Meu rei de paus tem a ver com isso. O rei de paus é o senhor do fogo. Eu não sei o que é o rei de paus de cada um de vocês. Eu posso dizer do que ele se aproxima. Ele é uma super liderança, é a sua condição de artista, de criador, de criadora, de produzir coisas importantes que mobilizem pessoas, compartilhem ideias com pessoas, levem ideias adiante. Pode ser a sua pesquisa, pode ser uma pesquisa acadêmica, pode ser a sua obra, o que quer que você esteja produzindo agora. O rei de paus é a sua autoridade intelectual. Ele é o rei mais criativo de todos os reis, né? Aquele que consegue fazer um galerão ser agitado pelo fogo das ideias. E ele não agita só as pessoas na direção das ideias dele. Ele não só emprega pessoas. Ele também faz com que as pessoas acreditem nas suas próprias ideias. Eu venho falando bastante sobre ele porque tem 3 semanas consecutivas que ele sai. Ele saiu no topo na primeira semana, última carta do topo. Na semana seguinte ele foi pro não. Agora ele está no porquê. Ele está dando uma aula. Ele está querendo que a gente veja ele por todos os ângulos. Quando a gente viu o rei de paus no não, a gente o viu do avesso. Agora a gente o vê no porquê do jogo. No sim desse jogo, a gente tem o arcano da lua. Peraí que eu não achei a lua ainda. Isso é um problema. Isso é um problema bem sério. A lua estar no sim. E esse problema é agravado pelo fato de que a gente tem uma carta que está relacionada ao sol no não. Não é o arcano do sol. É uma outra carta que possui a simbologia solar dentro de si. Então a gente tem um conflito sol e lua marcando o sim e o porquê. Se a lua está no sim, ela está ganhando. E se ela tá ganhando, fudeu. Tudo é frio e escuridão. Tá? Por que a lua tá aparecendo? Em primeiro lugar, porque a gente tá chegando ao período dela. A gente acabou de botar os pés nos domínios do signo de Câncer, que é regido pela lua. A gente acabou de entrar no inverno, que é o período das sombras. Então a simbologia lunar está falando muito alto com a gente. E aí é péssimo isso. Porque parece que é ótimo, né? Ah, bruxa. Uma coisa é uma bruxa, macaca velha, saber transitar na simbologia da lua. Outra coisa é você, sei lá, começou a movimentar esses temas ontem, faz terapia há pouco tempo ou não faz, se ver de repente diante do território lunar, onde as nossas sombras, elas viram um shopping center.
É como se você fosse passear dentro do teu trem fantasma. Cada compartimento dele por dentro. Vocês já foram um trem fantasma? Tenho pavor disso. Trem fantasma é aquele brinquedo, digamos assim, aquele corredor que existe dentro de alguns parques de diversão, onde você passa lá por dentro, o cenário é de filme de terror. Então você vai ter funcionários do parque vestidos de esqueleto, você vai ter esculturas, né, horrendas e vampiros e não sei mais o que. Esse é o trem fantasma. Lembra muito um cenário de Arcano do Julgamento, porque é o juízo final, mas lembra também o Território das Sombras, que é a lua. Eu costumo descrever a lua como sendo você se perder numa floresta à noite. Eu já falei sobre isso aqui. Nas primeiras horas, você vai se desesperar e você vai ter que se recolocar no lugar, porque ninguém vai te salvar no meio da madrugada. Ninguém, nenhuma equipe de resgate vai largar a porra toda para se embrenhar no meio do mato 3 horas da manhã para salvar o alecrim do campo. Você vai ter que se ajudar a sobreviver, se você quiser que essa equipe te encontre ao amanhecer. Então, qual é a tua missão? Sobreviver. Amanhecer. Só que a escuridão faz coisas com a gente. Se você passa um tempo no escuro, sozinha, abandonada, não pode pedir socorro a ninguém. Quanto mais você gritar, é pior. Pode chamar a atenção de animais. Se tiver a presença de uma pessoa que não seja uma boa pessoa no meio daquela mesma mata, ela pode te encontrar e fazer uma maldade. Nas primeiras horas da noite, qualquer barulho que você escutar, você vai achar que é um animal que vai te devorar. Uma cobra, uma onça. Então, confrontar a própria escuridão é muito desafiador. Traz teus medos à tona. Você olha para a escuridão e você projeta ali um monte de merda que não está acontecendo naquela floresta. Mas você cisma que vê um espírito. Você cisma que tem um grupo de pessoas escondidas dentro daquela caverna ali. Você acha que você não pode... Você está vendo uma clareira mesmo? Ou... sei lá... O que é aquilo ali? Tem bichos que vão ali, vão te devorar. Enfim, confrontar a própria escuridão é bizarro. Olha só o que a Eliane traz pra gente. Cara, tem uma menina perdida no vulcão na Indonésia, esperando resgate há 10 horas. Um drone pegou as imagens dela, parece estar ferida, sinistro. A moça é de Niterói, caralho, 100% experiência do Arcano da Lua. Vulcão também é simbologia do fogo. Vai me remeter ao Rei de Paus. Deixa eu ver se as outras pessoas disseram coisas. Babi, tá lidando com as minhas sombras intensamente nos últimos 2 meses. Isa Leal, oi Gabi. Oi Isa. Olha eu, há uns 5 anos, sempre voltando para te ler ou ouvir. Mari Pinheiros. Mari, isso pode ter a ver com certo chamado para pôr nossas criações no mundo? Do tipo que tá na hora de agir? Sim, porque o Rei de Paus tá saindo muito, né, cara? Então esse cara, né, o realizador em nós, sem realizar não é porra nenhuma e deixa de fazer diferença. No mundo também, porque o Rei de Paus necessariamente impacta vidas. Os reis, né, as rainhas, os tronos. Bom, o Arcano da Lua é isso. Sobreviva até a luz voltar. Você sabe quando é que a luz vai voltar? Não sabe. No que diz respeito a dias e noites, no dia seguinte.
Mas e os períodos tenebrosos da vida? Os períodos onde a gente se sente no escuro, onde a gente acha que está desamparado, não consegue ter fé, não consegue segurar nossa própria onda, nossos fantasmas ficam brincando, zoando, jogando amarelinha com a gente, jogando a gente feito peão de um lado para o outro. Então você fica ansiosa, você tem crises, você tem sonhos perturbadores, suas emoções ficam à flor da pele, memórias dolorosas voltam, você se acha a pessoa mais triste do rolê, né? Vem aquela coisa da maior abandonada. A Lua traz tudo isso. Estamos numa temporada lunar. A temporada lunar é, sobretudo, o Sol no signo de Câncer. Mas a temporada lunar também pode ser a totalidade do inverno. A temporada lunar na sua vida pode ser um dia muito triste de verão. Pode ser uma situação de eclipse. Pode ser um luto. Pode ser uma depressão. Quando a gente está falando de trevas, quando a gente está com dificuldade no manuseio da luz, a gente está falando de simbologia lunar, escuridão, sombras, submundo, descida ao mundo dos mortos. Toda essa simbologia que se faz presente não só na Lua, mas em outras cartas também, certo? No não do jogo, a gente tem simbologia solar. 5 de espadas. No 5 de espadas, nosso querido Orestes está no chão, caído, desmaiado, diante do próprio Deus solar, Apolo, que está apontando o dedo para ele, mostrando 5 espadas e dizendo: rapaz, tu vai fazer o que eu mandar. Você vai me ouvir bem e vai fazer exatamente o que eu estou falando para você fazer. Senão não vai brilhar. Senão não vai alcançar o seu lugar ao sol. Não vai sentir, experimentar realização individual. Não vai sentir vitória na vida. Porque o sol significa tudo isso. A luz volta, as trevas são dissipadas, é o esplendor da individualidade. A pessoa sente prazer no que ela faz, ela se realiza. A personalidade dela brilha, influencia outras pessoas. Ela obtém vitórias na vida. É o oposto da Lua. É o momento em que você percebe que está vivendo o que você veio viver. O Sol também é uma estrela. Ele contém a simbologia da estrela, só que aquilo em que a estrela é para dentro, como um potencial, o propósito, por exemplo, no Sol é para fora. No Sol é manifesto, porque é a estrela do dia. Então, se sai num jogo um arcano da estrela, por exemplo, eu vou olhar para o destino da pessoa, o propósito existencial, coincidências, sincronicidades possam estar acontecendo na vida dela, o sentimento de chamado, de missão. Mas se o sol sai, aquela pessoa já é. Ela já é o que ela veio ser. Ela já está manifestando coisas que ela se propôs a manifestar. Ela já está obtendo certas vitórias. Ela já está brilhando nos lugares em que ela ocupa. Ela só precisa perceber isso. Ela pode precisar, de repente, de uma revelação, ou se reconectar com seu brilho, sua luz, sua individualidade, parar de se esconder. No sol não tem como se esconder. Nada pode se esconder do sol. O 5 de espadas não é o sol. Ele contém a simbologia solar, mas é uma carta de espadas. E o naipe de espadas é atravessado pela simbologia solar. Porque para que o herói de espadas
possa viver o seu próprio sol, as suas glórias, ele tem que entender que ele não é a família dele. Que ele vem trazer outras referências para essa família. E que cabe a ele manejar a espada para cortar o que essa família não tem que levar adiante, que são as dores, que são os vícios comportamentais, que são as tendências destrutivas. Tudo aquilo que é veneno, que pode contaminar as gerações seguintes, tudo que é adoecimento, o deus Apolo manda Orestes cortar. E o corte simbólico que ele tem que fazer é matar a própria mãe. Ele tem que erradicar a possibilidade dessa família, das raízes dessa família continuarem reproduzindo certos sofrimentos. Não é isso que a gente percebe num determinado momento da vida que a gente tem que fazer? Quando você abre os olhos na vida e percebe que você não é a sua família. Você é você. Sua história é sua história. Você não veio para corrigir um arranjo familiar que está errado. Você não veio para realizar coisas que a sua mãe queria que ela mesma tivesse realizado e não se realizou e se frustrou. Você não veio para deixar as suas realizações individuais completamente de lado para cuidar dos mais velhos. Se anular para isso. É preciso existir um equilíbrio. É preciso revisar com muita coragem essas decisões quando elas estiverem nos machucando. É preciso pensar na possibilidade de saídas. Então, o que nos expande para além das determinações familiares, o que nos chama para a vida, para a gente, para a nossa luz, é solar, é conteúdo solar. E isso está simbolizado no diálogo entre Apolo e Orestes. O jovem Orestes, quando ele está no 5 de espadas, ele está morando no exterior. Tudo a ver com a história da minha família essa semana. Tudo a ver, caralho. A mãe dele mandou ele pra lá. Mas ela mandou ele pra lá pra ele não ver as merdas que ela estava fazendo. Porque ele é o herdeiro do trono. E ela acabou de matar o pai dele. Não é só ela que é uma megera, que é uma vilã, que não sei o quê. Essa família toda, as relações entre os membros dessa família são completamente adoecidas. Então, ela dá um golpe de estado, mata o rei, né, a rainha toma o poder e esconde isso dos seus filhos por tempo suficiente para ela poder resolver o que ela ia fazer da vida dela. O filho mais velho dela, um rapaz, é quem tem direito ao trono. Então ele é mandado estudar fora. Essa é a oportunidade dos deuses aparecerem para ele e falarem: Orestes, a vida não é um morango. Tua família, infelizmente, não é tão bonita quanto você pensa. Mas ela é mais bonita. Ela tende a ser mais bonita se você se libertar de algumas coisas. Se você for essa diferença que você já é na sua própria vida. Como é que você corta esse mal da tua vida, da vida das tuas irmãs? Da tua mãe pra cima, todo mundo é banda podre. Não tem a banda boa da família. Então você vai ter que matar a última pessoa muito adoecida dessa família, Orestes. Você vai ter que matar a mamãe. Então o deus Apolo aparece para ele e fala isso. No 5, você vai fazer exatamente o que eu estou mandando. Sobre o que é o 5 de espadas? É a carta do dever, dos limites. É quando o nosso sol nos impõe limites. Para você dar certo na vida, tem que fazer isso aqui. Para as coisas fluírem bem, tem que ser desse jeito.
Você não pode ultrapassar tal fronteira. É uma regra. Você tem um script. Não pode violar esse script. Mas as coisas estão invertidas nesse jogo. Porque a lua, o território do oculto, das sombras, do inconsciente, da doideira, da maluquice, dos fantasmas, dos medos, das memórias ruins, dos traumas, esse território tá numa rave. Tá rolando festa junina no arcano da lua. Então tá todo mundo meio perdido, meio maluco, se sentindo no escuro. Não tá conseguindo dar conta daquilo que tem que ser feito, que o sol nos manda realizar. Por isso que o 5 de espadas, a carta do dever, da aceitação dos limites, está no não. Deixa eu ver aqui se mais alguém escreveu alguma coisa. Thaís Giacomelli comprou o primeiro selo. Muito obrigada, querida. Estamos no período de noites mais longas, solstício de inverno. Eu comecei falando sobre isso. Babita, eu consegui melhorar depois de fazer escolhas muito difíceis, encarar, levar conteúdos muito difíceis para minha terapia. Boa. Fazendo escolhas difíceis para realizar o que você viu nos jogos para mim. Bom, vamos lá. No porquê do jogo, a gente tem um rei de paus. É quando você lida com a mensagem assim, opa, eu tava muito zoada, muito bagunçada emocionalmente, perdida, doida, comendo desesperadamente, com os medos estranhos, tendo pesadelos, arcano da lua, né? O arcano da lua reflete toda a nossa bagunça, toda a nossa confusão mental, né? Todo o caos no nosso coração, na nossa vida, e ao império também dessas memórias difíceis, como se você ficasse presa nelas, repetindo elas. Você passou pelo arcano da lua. Aí, é pior ainda do que você só estar no arcano da lua. Você não está fazendo as coisas que tem que fazer, diz o 5 de espadas no não. Você não está dando conta do script de que a sua luz precisa para você conseguir brilhar, você obter seus sucessos, seus louros na vida. Mas aí, a gente se depara com um cara que é um dos donos desse script, que é o rei de paus, que está saindo há 3 semanas, em posições diferentes, mas sempre fazendo o jogo ser um pouco sobre ele. Até na semana passada, cara, que ele saiu no não, porra, Bira Presidente morreu, cara. Sério, um dos maiores reis de paus da história do samba nesse Brasil. O cara fundou o Cacique de Ramos. O cara mudou a história do subúrbio do Rio de Janeiro para sempre. Ele mudou a história do samba para sempre. Ele é um instrumentista foda. Enfim. Mobilizou tantos reis e rainhas de paus ao redor dele. Era um anfitrião foda. Chegava no cacique e ele te tratava como se ele sempre tivesse te conhecido na vida. Tipo, o dono da festa mesmo. Então, o rei de paus, ele sempre dá um jeito de fazer o jogo ser sobre ele. Quanto tempo de live? 34 minutos. Aí ele tá no porquê. Ele tá dizendo o seguinte: que porra de zona é essa nessa abertura desse jogo? Como é que eu posso aceitar, se eu quero exercer o meu trono, se eu quero que você exerça o seu trono, como é que eu posso suportar
que você esteja se sentindo completamente no escuro e que não esteja ouvindo o que o Deus solar, um Deus de fogo, está mandando você fazer. Vai ficar choramingando nas questões lunares para sempre? Vai ficar sempre na maluquice do eu sou tão triste, eu sou uma pessoa tão abandonada, eu sou uma pessoa que foi tão rejeitada, eu sofri tantas decepções afetivas, poxa, eu sofri tanto. Essa coisa vítima é muito do arcano da lua também. Não é ilegítimo. A dimensão vítima existe dentro de nós, a gente tem que olhar para ela. O problema é que ela está atrapalhando o jogo do rei de paus aqui. Pela proximidade com o inverno, na semana em que o inverno entra, na semana do solstício, diz esse jogo, as nossas sombras nos rondam. A gente vai dar defeito. A gente não vai conseguir realizar o que tem para realizar. Só que o rei de paus tem uma missão que está muito além disso. Não dá para você ficar andando igual barata tonta nas suas sombras. Vai ter que botar a casa em ordem. Vai ter que acender uma luzinha. Eu só consegui dar um jeito nos meus invernos, que é um período do ano que eu sinto muito intensamente, quando eu comecei a fazer rituais com fogo. Quando eu comecei a estudar magias de fogo, entidades de fogo, divindades de fogo. Então, assim, qual é palavra de bruxa? Qual é a grande sacada do ritual? Você não tem condições de lidar com a totalidade de um determinado processo. Só o tempo todo, como é que eu posso te dizer? No nível consciente. Porque conteúdos inconscientes vão atrapalhar esse processo, vão pipocar, vão surgir. Vão surgir ao longo do inverno. É o tempo mesmo das sombras saírem para passear. Elas vão aparecer. Então, qual é a grande sacada do ritual? É você, na linguagem do inconsciente, que é o simbólico, você realizar práticas simbólicas, onde você esteja conversando com o teu eu mais profundo. Você está conversando com essa mente mais profunda, na linguagem que ela fala, de maneira que você dá comidinha para ela, nutrição, para quando o BO aparecer, a tua mente conseguir criar saídas, soluções, encadear as reflexões da forma que tem que encadear. O ritual, portanto, ele nos autoriza internamente, ele nos organiza internamente, ele abre caminhos, ele cataloga nossos recursos, ele organiza na prateleira dentro da gente os recursos que a gente tem para lidar com as questões da vida quando elas aparecerem. A tua função vai ser ir lá na estante e sacar. Ah, então o ritual já me deu isso aqui. Então eu posso botar a mão nisso aqui agora e aplicar o problema que eu tenho. Então o ritual sempre é uma conversa muito séria com você, antes de ser uma conversa com o divino, com o espiritual. É uma conversa poética consigo. Se o jogo começa dizendo que a gente está na escuridão e um rei que está associado ao elemento fogo, um rei da luz, que é o rei de paus, aparece no porquê do jogo, ele não está gostando nada disso. Ele tem uma missão a cumprir. Ele tem um trono para honrar. Você tem lugares no mundo a ocupar. Você tem coisas para realizar. Ele é o maior realizador dentro da gente. Então haja. Tá faltando alguma coisa para esse rei agir? O que você precisa fazer para esse rei poder agir? Eu sei o que você precisa fazer.
O problema é que eu vivi essa semana tão arcano da lua mente que, mesmo sabendo o que tem que ser feito, eu tenho a sensação de que essas coisas que eu tinha para fazer meio que desandaram. Mas eu espero que esse final de semana me surpreenda. Eu espero muito, assim como vocês vêm me dizer, poxa, você jogou pra mim, eu não imaginava que pudesse acontecer isso, saiu tudo que você falou, ou eu já achava que as coisas que você tinha me dito não fossem acontecer mais, e aos 45 do segundo tempo tudo se desembolou. Vocês me trazem cada retorno tão especial, que fazem eu acreditar tanto no que eu faço, no que eu sei. Eu tenho dúvidas de muitas coisas a meu respeito na vida. Muitas coisas. Mas eu não tenho a menor dúvida da cartomante que eu sou. Se eu resolvo a minha própria vida com a cartomancia? Assim como vocês me dizem, né, que as coisas desembolam, que você vê o jogo acontecer e tal. E como eu vejo também acontecer pra mim, não só quando eu jogo pra mim, mas quando eu vou jogar em Ifá. Da mesma forma, eu quero muito, muito, muito que o topo do jogo se manifeste pra mim bem, de uma maneira bacana, saudável, poderosa, nesse final de semana. Quero virar o jogo, sair do arcano da lua. O meu rei de pau já é oferecer a vocês o projeto das fogueiras. O projeto das fogueiras é esse projeto que eu estou lançando agora, que vocês vão poder fazer os rituais de inverno, manuseando o elemento fogo. Primeira fogueira é uma fogueira de queima, de transmutação, de deixar embora o que a gente não quer mais. Segunda fogueira, manifestação. Com o manuseio do fogo a gente manifesta o que a gente quer. A gente potencializa nossas intenções. Terceira fogueira, de celebração. Você vai compartilhar coisas com alguém. Provavelmente fazendo uma refeição com alguém, mas a gente vai chegar lá. Meu projeto das fogueiras é sobre isso. Então eu vou abrir inscrições nos próximos dias, porque pra mim, na minha vida, o rei de paus tá muito no escuro, tá muito nervosinha, tristezinha, reclamandozinho das suas questões afetivas, não tá fazendo direito o que tem que ser feito, acha que tá trabalhando, mas não tá no ritmo satisfatório. Vamos, acordar e ocupar esse trono. Tem que iluminar a vida de outras pessoas. Imagina se eu fico andando em círculos nas minhas tristezas desta semana e não trago à tona o projeto das fogueiras. Quantas pessoas eu ia deixar de impactar? Eu não ia estar falhando só comigo mesma. Eu ia estar falhando com o espiritual que me capacita, com estudos de muito tempo para levar adiante o que eu sei. Então eu te convido a pensar onde é que você está andando em círculos, nos temas da lua na tua semana e deixando de fazer o que você tem que fazer, que você se corrija, se realinhe, volte a se permitir motivar por esse trono de paus, esse trono criativo na sua vida, porque além de tudo, ocupar tronos não é só o desagradável, ter que dar conta, ter que fazer, é prazeroso, cara, traz vantagens. Você estar no comando da sua vida não te traz vantagens? Não é prazeroso? Não traz os retornos que você quer? Você não se sente poderosa, poderoso, mas satisfeito consigo? Então, viver o rei de paus é um dever nosso e é um direito nosso. Aí quando a gente vai para o topo, as 3 cartas falam sobre a nossa relação com pessoas. O arcano do diabo vai falar de outras coisas também, mas no que diz respeito a pessoas, ele principalmente vai ser energia sexual ou as relações financeiras. As 2 primeiras cartas são o 3 de copas e o cavaleiro de espadas. O que elas têm de diferente?
Essa carta aqui é afetiva sexual, na maioria das interpretações. Essa carta aqui é totalmente fraterna. Mas são duas cartas de muito amor. No 3 de copas a gente tem a mocinha de copas se casando. Ela tá diante de 3 sereios que estão oferecendo um brinde ou oferecendo presentes, né, ao casalzinho. Ela tá se casando com Deus, como o oráculo tinha previsto para ela, mas como ela foi entregue como uma oferenda para esse Deus, ela não sabe quem ele é, ela não pode ver o rosto dele, né? E para ele também é conveniente que ela não veja, porque ele tá ali casando com ela a contragosto da mãe dele. Então, uma relação iniciada numa mentirinha, numa ilusãozinha, já que a mocinha tá se casando sem poder ver o rosto do cara? Sim. Só que todas as relações começam assim, com uma ilusãozinha, com uma mentirinha, com uma fantasiazinha, ou com uma fantasia zona. Três de copas é a imagem de uma aposta afetiva necessária. É o 3, né? O 3 é o resultado do 2. É a primeira carta dentro de uma sequência de um naipe, onde a gente tem um primeiro desfecho, como se acabasse a primeira temporada de uma série. Você tem um primeiro desfecho, esse desfecho é o casamento deles. Um casamento onde a noiva não pode ver o rosto do ser amado. Mas ela tá dizendo sim, e ela tá feliz, ela já provou, ela já tomou ali uma pirocada aqui no mito, entendeu? Ela já deu. Mas o combinado é esse, ela não pode ver o rosto dele. É tipo assim, vamos fingir que é tudo lindo. Vamos fingir que não tem problemas. Você não pode saber tudo de mim agora. Se souber tudo de mim, você não vai aguentar o rojão. É preciso tempo para você gostar de mim o suficiente para ficar. Depois você começa a lidar com quem realmente eu sou, com minhas sombras, e eu lido com as suas. Isso pode ser um acordo afetivo, mas também pode ser o resultado da união de 2, formando esse 3. Pode ser um contrato. Pessoas podem assinar contratos importantes por esses dias. Um contrato profissional, um contrato de aluguel, firma uma determinada parceria para fazer um projeto junto. Resultados do 2, da união de 2 formando 3. Casamentos. Também assinatura de contrato. Notícias de gravidez ou parto. O 3 de copas, como outras cartas felizes de copas, também podem expressar comemorações, porque copas é um sinônimo para taças. Então, erguer as taças acontece em algumas cartas possíveis e o 3 de copas é uma delas. Essa carta já se manifestou para mim também numa reta final de uma semana, era um domingo, que eu fui visitar uma amiga. Quando cheguei lá, ela tinha uma outra amiga dela, que também é vizinha dela, e a gente fez um brinde. 3 de copas naquela semana. Então, 3 de copas é uma carta gostosa dos relacionamentos, relações são declaradas. A gente tá junto? Tá junto. E pode ser festa de casamento. Essa carta tá no topo do jogo, do lado de uma outra carta que representa uma outra nuance de amor. Essa outra nuance de amor é dada pelo fraterno. A gente também acabou de sair do signo de Gêmeos, né? Só que Câncer e Gêmeos são antícias.
O Sol passando por Câncer reflete em pontos de Gêmeos. Tem uma luz equivalente. Esses gêmeos geminianos são chamados de Dióscuros. Eles são filhos de Zeus. E o Zeus, para mim, até ele ser maneiro nesse mito, ele é um filho da puta. Eu fico com raiva. Porque são irmãos inseparáveis. Eles são quadrigêmeos. A gente tem a mãe do Orestes, que é a Clitemnestra. A gente tem a Helena de Esparta, que vem a se tornar a Helena de Troia. E a gente tem o Pólux e o Castor, que são esses gêmeos, irmãos gêmeos, que eles são resultados, esses quadrigêmeos, de uma traição de Zeus, diferenciada. Zeus seduziu, se transformando num cisne, uma rainha que tinha acabado de se casar, que já estava grávida, provavelmente ela já estava grávida de gêmeos. Então, 2 deles puxaram ao marido. 2 deles puxaram a Zeus. Mas, como é que a gente vai diferenciar? Por exemplo, esses 2 aqui são iguais. Só que tem um fator que os diferencia. Um deles nasce mortal e o outro não. Então a angústia que eles vivem já é uma angústia de uma vida inteira. Eu tenho um irmão gêmeo, eu cresço ao lado dele, nós nos tornamos amigos inseparáveis. Ele é um pedaço de mim. Nós somos guerreiros complementares. Eu sou bom pugilista, ele é bom esgrimista. Eu sou bom cavaleiro, ele é bom, sei lá, capoeira. Eles lutam juntos, eles fazem tudo juntos, eles vão pro campo de batalha juntos, eles se divertem juntos. São irmãos inseparáveis. Mas convivem com aquela angústia. Um deles vai morrer e o outro não. E aí acontece o pior. O que é mortal é ferido em batalha. E tudo na vida deles é dobrado. Tanto que eles são feridos, um deles, esse que é mortal é ferido por uma outra dupla de gêmeos sobre um cavalo. Então, o que é mortal morre. E o outro irmão fica arrasado, desolado, perdeu o sentido da vida. Como é que eu vou enfrentar essa terra aqui? Viver a eternidade, porque ele é imortal, viver a imortalidade sem o seu irmão. Então ele foi humildemente pedir ao seu pai, Zeus: pai, pelo seu amor, me ajuda. Traz o meu irmão de volta à vida. Aí o que esse arrombado desse pai fala pra ele? Ah, Zeus, na moral, tu é vacilão, você foi feito pra isso, você mesmo, né? Esse Deus maravilhoso, de uma manifestação criativa ímpar, senhor dos deuses, mas que também é humano e cheio de vacilos. Então eu vou apontar seus vacilos na minha contação de histórias, que não significa que eu não te ame nem ame sua mitologia. Nesse mito e no Prometeu, eu fico muito bolada com Zeus. Ele vira pro filho e fala o seguinte: divide sua imortalidade com o irmão. Você não tem imortalidade ainda? Divide com ele. Meu estoque já acabou. E aí ele divide a imortalidade dele com o irmão dele, sem ter a menor noção do que isso significa. Significa que uma hora eles são mortais. E logo depois eles são deuses.
significa que no dia que eles são mortais, os dois morreram. Os dois passam aquele dia no mundo dos mortos. No dia que eles são imortais, são vivos, mas são vivos pela eternidade, né? Eles passam no Olimpo. E eles ficam vivendo assim, alternadamente. Ah, cadê o Castor? Cadê o irmão dele? Estão lá no Hades hoje. Ah, é? Então vou esperar eles chegarem aí no Olimpo amanhã. Tô querendo marcar um negócio com eles, uma resenha com eles. Aqui em casa. E eles vão vivendo assim. Um dia no céu, um dia no inferno. Um dia no céu, um dia no inferno. Aqueles iguais que atravessam céus e infernos juntos, que são gêmeos, os filhos de Zeus, constituem a amizade mais bonita que a humanidade talvez já tenha visto. Então o que Zeus faz? Ele fica comovido. Ele vê a merda que ele fez com o filho e ele se arrepende e transforma os dois na constelação do signo de Gêmeos. Zeus eterniza os seus filhos para que eles possam viver para sempre essa amizade. E você aí, até 2025, reproduzindo o estereótipo raso de internet que diz que o signo de Gêmeos é o signo da falsidade. Me desculpa, você tá falando merda. Na verdade, é o signo da amizade mais bonita do mundo. É porque a dualidade é uma possibilidade desse signo. É porque a esperteza, a capacidade de imitar, de simular, são características de Mercúrio, de Hermes, o regente desse signo. Coisa um pouquinho mais complexa do que isso. É uma faceta da inteligência. É luz e sombras. São os dois. É a duplicidade. É a dualidade. Por que essa carta está dentro do naipe de espadas? Em primeiro lugar, os Dióscuros são guerreiros. Eles são gêmeos, heróis, guerreiros. Eles até estão lá naquela carta. Eles estão lá no naipe de paus, inclusive, ó. Aqui. Tá vendo? Aqui é o rei de paus. Aqui é o rei de águas, de copas. Aqui é o Héracles. Aí os gêmeos. E lá atrás, não sei. Não lembro. Então eles estão naquela embarcação lá que atravessa o naipe de paus. Mas eles se localizam em espadas, em primeiro lugar, porque eles são tios do Orestes. Eles são irmãos da mãe do Orestes. Não, em primeiro lugar porque eles são guerreiros, em segundo porque eles são tios do Orestes. Eles estão ligados à dinastia de Esparta. Eles têm parentesco com Esparta. O pai e a mãe deles são reis de Esparta. Então, essa é uma carta da dialética, da importância da dialética. Isso é o que a autora desse oráculo fala. Eu vim a descobrir, pela minha prática de tarô mitológico, que quando essa carta sai, a gente experimenta situações onde os nossos iguais se evidenciam e os nossos diferentes também. Os nossos iguais são as pessoas que pensam como a gente, que sentem como a gente, as pessoas com quem temos afinidades. Os nossos amigos é o amor entre iguais. A gente vem de uma semana importante
para essa militância, para todo mundo. São as questões relacionadas a irmãos. Então, tudo isso pode ter aparecido como tema por esses dias. Você pode ter sentido necessidade de se conectar profundamente a um amigo, uma amiga que entenda o que você fala. Você pode ter vivido questões relacionadas aos seus irmãos ou irmãs. Você pode ter observado que tem quem pense como você. Você não precisa ficar tentando convencer a pensar diferente quem não pensa como você. Não é preciso tentar colonizar o outro. Teve uma semana em que a Djamila fez alguma publicação muito importante, eu não lembro mais o que era. Mas eu fui a uma festa na casa de amigos, num domingo. Choveu muito, né? Todo mundo teve que ficar naquele pedacinho ali, coberto da festa. E aí todo mundo... São meus amigos da época do Colégio Pedro II, né? A maioria formada por educadores, uma galera muito intelectualizada, muito politizada. A gente logo entrou nas discussões um pouco mais acaloradas. E aí lembro que éramos 4 mulheres nessa festa. E eu e uma amiga concordamos com a Djamila naquilo que ela colocou. E as outras 2, que era um casal de moças lésbicas, elas fecharam entre si também. E contra o que a gente estava pensando, defendendo. Não lembro mesmo o que era a discussão. Eu lembro que tinha a ver com o post, eu acho que era da Djamila. Essa carta saiu naquela semana. Aí me veio o reflexo da carta na cabeça. Eu falei, não posso continuar essa discussão, porque vai dar merda. A dialética vai levar às armaduras. Eu preciso respeitar que os iguais sejam iguais e os diferentes sejam diferentes. Tudo bem. Tem a minha amiga que pensa como eu e elas 2 têm o direito de pensar de outra maneira e isso aí não vai se resolver. Então essa carta se apresentou para mim naquela semana assim. Eu fiquei muito chocada. Nesta semana está se apresentando como questão entre irmãos. Tem uma coisa também. Mas aí a gente vai ter que ir pro arcano do diabo. Eu só preciso que vocês entendam que até aqui a base do jogo reclama da gente se manter no escuro e negligente com aquilo que a gente tem que fazer. O nosso Rei de Paus tem um projeto e não dá pra gente ficar se dando ao luxo de ficar mergulhado na escuridão lunar sem confrontar nossos deveres que nos são dados pela nossa dimensão solar. O Rei de Paus é sol, é luz, é fogo. Ele quer a nossa dimensão solar, mas a gente tem esse inverno pela frente. A gente tem o período das sombras, então suas doideiras virão. Melhor que você acenda logo sua luz. Entra lá no meu projeto. Porque o inverno traz nossos fantasmas. Então o Rei de Paus falou, olha, não dá para ficar na escuridão. Se você acenda sua luz, você não vai conseguir fazer isso só. Você precisa de pessoas. Você precisa de laços. A gente tem que atravessar o inverno tendo quem segure na nossa mão. Seja o amorzinho, sexozinho, a conchinha depois da Netflix, o cobertor de orelha. Seja o amigo leal, a amiga leal que você vai chamar para tomar vinho e vai fazer sessões de jogar dominó ou cineclube na tua casa. A gente vai ter que atravessar esse período de escuridão segurando nos nossos e eles em nós. Quem são eles? Eles estão nesse jogo representados pelo 3 de copas e pelo cavaleiro de espadas. Um afeto, né, mais sexual e um afeto absolutamente fraterno ou sororário. Aí vem o arcano do diabo. E ele é sobre tchararanã, poder. Adoro. Adoro. Ó, arcano do diabo.
Pepeca bate palma, dinheiro aparece, você se olha no espelho e se sente gostosa, né? A pomba encosta, o Exu encosta, dá vontade de curtir a vida. O arcano do diabo é quando você sente assim, que gostoso, tá vivo. Essa sensação é muito parecida com a do Ás de Copas. Qual é a diferença? A diferença é que no arcano do diabo, essa sensação pode virar a nossa perdição. Existe um ponto do arcano do diabo onde a experiência do poder, só até ali, a experiência do poder é desejável. Passou daquele ponto ali, já é abuso de poder. Essa que é a merda do arcano do diabo. É que o poder corrompe. Mas aqui a gente está falando de potência, do pequeno poder, do poder dos seres humaninhos, do poder no âmbito das individualidades. Não é o poder sobre o outro, é o poder sobre você, sobre a sua vida. Esse poder a gente quer trazer. Mas quando a gente vai falar de arcano do diabo, num nível coletivo, a coisa pode tomar um rumo muito punk de abuso de poder, de Trump. Hoje eu li uma matéria de que o Paquistão está querendo indicar o Trump a um prêmio internacional. Eu não consigo lembrar se era um Nobel ou se era uma outra coisa, porque era tão absurdo. Eu tô torcendo para que eu tenha viajado, que eu tenha visto alguma coisa que seja fake news, porque foi muito antes de entrar aqui. Mas o Paquistão não estava há uns dias querendo apoiar o Irã? Porque já tem armamento suficiente para isso? É uma potência nuclear, o que é muito ruim, né? O arcano do diabo coletivamente é muito pesado. É o capitalismo selvagem, né? O poder sem limites, sem freio. Vamos ler primeiro no âmbito das individualidades, entender o que ele fala na nossa vida? Ele sai depois dessas duas cartas de união, de laços. Parece que um poder volta para o rei de paus quando a gente nutre os laços. Com quem é que você vai passar esse inverno? Quem são as pessoas que seguram na sua mão e que tiram você da sensação clássica do arcano da lua de abandono, desamparo, confusão, sentir-se nas trevas? Quem é que está com você? O arcano do diabo quer que você... Na verdade, o jogo quer que você se conecte às suas pessoas, olhe para a importância dos laços, para você levantar um poder muito grande que tem para ser movimentado. Necessariamente, vivenciar a simbologia do arcano do diabo faz a gente entrar em contato com os nossos poderes. Teve uma semana na pandemia em que eu estava muito mal, acho que foi perto de quando a minha tia faleceu de Covid. Houve essa tragédia na minha família. E eu estava muito mal, eu não tinha como pagar aluguel na semana seguinte. Estava morando num apartamentozinho muito pequeno de fundos, porque viviam, né, meio que um despejo, uma expulsão de onde eu estava morando, por conflitos com a administração do lugar. Me deram um prazo de 15 dias para sair. Não tinha assinado o contrato ainda. Desenrolaram meses o contrato. E eu tinha acabado de adotar meus gatos, fui morar nesse lugar.
Tava mal pra caralho. Descobri que o marroquino com quem eu namorava, que voltou pra terra dele, tava se comportando como um negacionista. Esse foi o principal motivo pelo qual acabou, que eu entendi que não dava pra viver minha experiência de Jade, né? Hello, meu amigo meu me deu um sacode, tu tá maluca? Tu vai pro Marrocos. Tá maluca. Você não vai se adequar. Não, a gente não tá falando da Chiquinha, que mora lá não sei aonde, que é toda mocinha, foi criada pra ser esposinha. Não, a gente tá falando da Maria Gabriela Saldanha. Tu vai pro Marrocos casar com esse cara. Aí eu acordei, né? Mas eu tava morando nesse lugar, nessa casa. E aí quando você vai se desconectando do seu poder, quando você vai se desconectando da potência, da vida, fluxo da vida em você, começa a vir a energia da escassez. Você adoece, o dinheiro vai embora, você tem dinheiro e tem medo de perder, você começa a olhar para o pior em você, se desconecta do teu valor, né? Tudo isso vai para o lado da morte, da destruição, escasso, 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 até findar. É assim, é tipo uma... Como é que é o nome desses negócios assim? Um gráfico, um reloginho, um termômetro. Aproximar-se da energia de vida, 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 é aproximar-se da cura disso tudo. O valor volta, tudo torna-se abundante, o olhar é abundante sobre a vida, as relações fortalecem, a saúde retorna, a gente tem consciência do nosso valor, vida, 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 vida. O arcano do diabo, ele é um momento em que a gente sai da experiência da morte no tarô e volta à vida. Porque vamos lá, antes do arcano do diabo, que é o arcano 15, na jornada do tarô, a gente tem 13 e 14, a morte acontecendo. 13, o arcano da morte. 14, o arcano da temperança, que é o anjo do Senhor que apazigua as pessoas no processo de luto. Ele representa a cura, a transmutação, a calma, é um arcanjo alquímico que tira a gente dos extremos, a função é reequilibrar, que tira a gente dos processos da morte, conduz o espírito que passou pela morte aos planos superiores, conduz aqueles que passaram pelo luto, né, à calmaria de retornar à vida. A gente vive esses processos sequenciais, arcano da morte e arcano da temperança. Aí quem vem logo depois? Quem? O Oruan. Arcano do diabo. Ai, ai. Eu lembro, eu adolescente, a minha mestra, pá. O tarô não é um baralho cristão. Não tem que ter medo do arcano do diabo. Você é uma bruxinha. Tinha, né? Pra onde será que ela foi? Ela faleceu no final do ano passado, quando eu tava me mudando. Meu tio me deu recentemente um anel que ela deixou pra mim. Pra qual plano ela foi? Coragem, né? Se eu tivesse coragem de fuçar.
O arcano do diabo é um momento em que você volta à vida, depois da experiência de morte no tarô. Mas a vida como sinônimo de matéria. É a hora de olhar para a matéria, para a condição de estar viva, encarnada nesse mundo. Então você vai fazer contato com coisas que vão trazer a necessidade de passar por essa vida aqui com essa consciência de tô viva, com essa garra de quero viver, que delícia viver, quero continuar, vambora. Pode ser através dos instintos, através da força da sobrevivência. É uma semana em que o arcano do diabo pode se manifestar simplesmente se você estiver, sei lá, fazendo uma dieta e você está percebendo que você está ficando com muita fome. O corpo está gritando. Existe aí uma coisa que tem que ser resolvida na nossa condição muito, muito, muito humana. Pode ser uma semana em que você deu uma foda espetacular. Ou que o seu tesão suba de maneira anormal, a libido vá ao teto. Ou a libido despencou. Temos alguma coisa para entender aí nessa parte hormonal? Então a condição bicho grita. É muito parecido com o arcano da força. Só que é diferente, a gente não está ali lutando com o bicho interno. No arcano do diabo, o bicho está no poder, a condição de estar vivo está no comando. Você pode se deparar com as necessidades da matéria também no sentido de embolaram as contas. Não adianta. Tem que ter água. Inverno tá chegando. Tem que ter gás. Tem que ter luz em casa. Se resolva. A matéria tá gritando que tem que ser olhada. Então, você pode tomar puxões de orelha por aspectos onde a vida material esteja abandonada. A vida material grite. Preciso que você olhe para mim. Mas o arcano do diabo também mostra pra gente, revela pra gente o nosso poder. E faz a gente entrar em contato com o desejo e querer mais. E mais. Ele nos conduz às ambições. Para quem não tá legal, para quem tá se sentindo enfraquecido, o arcano do diabo é maravilhoso. O problema é o arcano do diabo sair no jogo de um Donald Trump. Que ele tá falando dele mesmo. Como se fosse eu estivesse jogando baralho cigano pra ele saísse um homem, porra. Que homem? É ele. O diabo é muito bom sair pra gente. A gente que é pequeno, que é ser humaninho. A gente que não usa tráfego pago ainda. Sabe? A gente que paga a conta ali, se enrola para pagar o cartão. Porque o diabo, às vezes através da própria dificuldade, às vezes não, da potência, ele mostra pra gente que a vida material pode ser mais gostosa, mais abundante. A gente pode mais. Aí eu volto à história lá da pandemia. Tava eu morando, depois, né, de terminar com aquele marroquino, morando naquela casa, pequenininho, aquele apartamento pequenininho, de fundos, não podia ter lá, ficava trancada com meus gatos, um caos. O Rara, quero, obrigada, amiga, pode me indicar quem você quiser para tráfego pago. Eu lembro que num jogo que eu fiz pra mim, tipo, como é que eu vou fazer pra pagar minhas contas? Tô muito triste, pandemia, não tô conseguindo me conectar com o meu poder financeiro, minha tia morreu, minha família tá fodida, não vejo sentido em nada, né? Na mesma semana saíram pra mim a Lilith no jogo das deusas e o arcano do diabo.
Acredite no seu poder. Meu irmão, eu fiz uma live que as pessoas me escreveram depois da live. Caralho, eu chorei muito na sua live. Nossa, você estava especialmente poderosa nessa live. Eu sei que a minha agenda lotou. Acho que eu fechei a agenda quase toda do mês. Eu virei o jogo da minha situação financeira. Eu tinha dinheiro para o mês seguinte. Porque o arcano do diabo e a Lilith, que é a diabona, me disseram: confia no teu taco, gata. Então eu quero que você olhe para si. Confie no seu poder, eu sou mais você. Tem poderes que você não está exercendo, mas que teu rei de paus precisa que você os exerça. Então você pode acalentar os aspectos obscuros dessa lua através desses laços que estão sendo propostos aqui, colocados em pauta pelo jogo, nas cartas de laço. Você pode combater essa dificuldade de fazer o que tem que ser feito no 5 de espadas no não, com essa potência que se levanta, que é o arcano do diabo, como última carta desse jogo, depois de você se reabastecer nos laços. O importante é que o rei de paus ocupe bem esse trono, que algum poder retorne. A vida material vai falar. Ela vai pedir coisas se ela estiver enfraquecida, mas então, tem a outra maneira de você viver o arcano do diabo. Quando ele amplifica o seu poder. O arcano do diabo traz uns movimentos financeiros surreais para a vida das pessoas. Ele libera, desbloqueia alguma coisa em termos de energia sexual que você se posiciona diante dos mesmos problemas de uma maneira diferente, mais autoconfiante. Ele faz você voltar a acreditar no poder do seu corpo. Ele faz você se olhar no espelho e falar: a vida tá me desafiando. Então deixa eu pintar o cabelo de azul aqui. E mesmo que dê errado, fique só umas luzezinhas onde estava branco. Você se olha no espelho e fala: caralho, sua gostosa. O arcano do diabo pode nos trazer tentações. Ele pode testar a gente para fazer a gente se perguntar se é para esse lugar mesmo que a gente está indo. Para a gente avançar no caminho com mais consciência do que a gente quer. De para onde que o desejo está apontando, para onde que ele está fluindo. Então o diabo traz situações onde a matéria grita, onde a gente faz contato com as nossas potências, onde a coisa também da relação com o poder se aproxima do poder, depois a coisa pode desandar. Aí o diabo vai ter a ver com situações, passou da esfera da tentação, né? Entra no processo de decadência do diabo, também vai ter a ver com situações de abuso de poder, de corrupção. Como eu disse, o capitalismo selvagem é muita faceta do diabo. Enfim, ele desanda até desaguar na experiência da torre. Isso não está sendo abordado neste jogo aqui. A gente pode ver o diabo se manifestando dessa maneira no que diz respeito à coletividade. Na sua vida individual, se você não lidar com situações desse tipo, alguém tentando te corromper, né? Pessoas lidando com pessoas vendidas, enfim, um nível de maldade muito grande. Se não for isso, que eu acho que é muito mais raro, tá? Quando isso acontece no tarô da semana. E pelo resto do jogo, é mais você lidar com... Vamos lá assumir esses poderes que você não está assumindo na vida?
Parar de ser a coitadinha ou coitadinho. Parar de ficar ali andando em círculos no arcano da lua. Parar de ficar sendo negligente com os seus deveres, ter um trono a ser assumido. Pede ajuda. Se conecta com as pessoas. Teu poder vai voltar. Você vai ter uma amostra grátis. Eu acho que é isso. Você vai ter uma amostra grátis do teu poder. Você pode voltar para um fortalecimento muito grande da sua relação com o seu corpo. Você pode querer se dar coisas melhores, mais prazerosas, mais gostosas. E tem uma última possibilidade de leitura, celebrações também. Os excessos, né, os vícios, as drogas, as compulsões em geral e tal, tudo isso está naquele arco da decadência do arcano do diabo. O que a gente quer aqui é destacar as características positivas desse arcano, manuseá-las bem, usar bem o nosso poder para fortalecer o que esse rei de paus está pedindo há algumas semanas aí. Quem souber atravessar esse inverno se segurando no poder dos laços e nutrindo também o poder dos laços, vai levantar também um poder muito grande dentro de si. Mas a última possibilidade de leitura que eu queria trazer é a seguinte. Algumas pessoas vão se deparar com situações que parecem relações afetivas sexuais, mas que assumem um tom muito fraterno, muito amigo, amigo. E a diferença, o ponto da virada entre elas, tem a ver fundamentalmente com o sexo. Talvez com o dinheiro, mas eu diria mais com o sexo. Algumas pessoas vão lidar com essa dualidade nas suas relações. Namoro ou amizade. Depois desse tempo todo de relação, somos amigos ou somos companheiros? Ou, e aí, eu e meu amigo, vamos nos pegar ou a gente vai ficar só conversante? Entendeu? Situações assim de definição nas relações, esse ponto entre o amor e a amizade, né? Sendo que essa definição é dada pelo sexo, quem bate o martelo é o sexo, o diabo, também vão se manifestar. Tá? Eu vi, Eugênia, Rio Grande do Sul com enchente de novo. Achei a união para nós. Olha, entrou um Orfeu Carlos aqui. Orfeu entra na sala. O Rara, boto muita fé em você, cara. Que os orixás iluminem sua qualificação no mestrado quarta-feira, amiga. Flávia, boa tarde, gente. Muito chato fazer aquela pergunta de sempre. Há quanto tempo começou? Há 1h28. Eu tenho que acabar agora. Ó, eu vou ter que printar essa conversa, as outras coisas que vocês escreveram, porque eu vou ter que concluir aqui. Mas eu tenho 2 convites. Gente, vem jogar. Ainda tenho vagas para junho. Não entra nesse inverno, né? Perdida, no escuro, na mão do palhaço, na mão do arcano da lua, não. Você vai precisar acender sua luz aí. Você não precisa de mim, essencialmente, para acender a sua luz, mas acende sua luz. Mas se você quiser acender comigo, com a minha galera, quiser trocar uma ideia sobre isso, tem também o projeto das fogueiras de inverno, que eu tô lançando. Vou divulgar nos stories, é bonito. Ano passado me deu uma lambada, mas ele é bonito. Então venham, ok? Ótima semana para a gente. É um jogo de revisão, ótimo final de semana. / ótima semana.